Se você conseguir fazer com que o seu filho expresse exatamente a sua vontade, a sua forma de pensar, os seus valores, você acabou se prospectando no seu filho. Você criou um protótipo de você mesmo. E nesse exato momento você falhou como pai. Olá, queridos, tudo bem? Que bom que você está chegando, que você clicou aí no play. Eu quero te parabenizar. Este é o canal Gerando Paz. Nosso objetivo aqui é pensar e partilhar com você experiências que foram adquiridas durante mais de 10 anos, mediando conflitos geracionais entre pais e filhos, em especial filhos que estão ali pelos seus 15, 16 até 20 anos, mais ou menos. Eu sou Alexandre Morango. Eu sou formado em teologia, tenho uma pós-graduação na área de psicologia também, psicologia do esporte, pós-graduando em psicanálise. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas histórias, porque eu penso que de alguma forma isso pode ajudar. São muitas as pessoas que nos procuram com esse tipo de conflito, com esse tipo de questão, de necessidade, de não saber muito falar, entender, viver esse momento tão crítico. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a questão da liberdade. E dessa necessidade de se dosar a questão da ampliação da liberdade ou a questão da restrição da liberdade e o impacto que isso tem de fato na nossa vida, né? Na nossa relação, do ponto de vista relacional da nossa vida, em especial entre pais e filhos, filhos e pais. Bom, por que isso é importante? A gente deu uma pitada no vídeo passado. Existem fases do seu filho que talvez você tenha vivido de forma não muito coerente. Existe a fase em que você precisa ser a consciência do seu filho. Existe a fase em que você precisa pegá-lo pela mão e conduzi-lo pelo trilho que você conhece, que você trilhou, que você sabe. Existe uma fase onde o não é a única ferramenta que ele entende, né? Eu lembro de uma vez que eu estava numa festa, numa festa de criança, tinha levado meu filho no aniversário, e chegando nessa festa, quando eu vi meu filho brincando com umas crianças, eu me aproximei dele e ele falou assim: "Sai daqui, pai". E eu fiquei com o meu coração em frangalhos, né? Em pedaços. E eu fui meditar, pensar o porquê meu filho, com 3 anos e meio, disse assim: "Sai daqui, pai". Porque esse é o momento em que eu me imponho como consciência para ele. É eu quem digo o lugar que ele vai, é eu quem digo aonde ele pode ir, é eu quem digo o brinquedo que ele pode carregar, brincar, é eu quem digo para ele assim: aí não, perto do fogão não, com fogo não, com isso não, com esta faca não. Você vai virando este não. Mas você não tem nada a ver com o não, você está vivendo para o bem do seu filho. Você sabe que a sua consciência ainda não está formada, que ele não compreende os perigos dessa fase da vida e você então precisa, como um pai, ensinar o caminho que ele deve andar. Ser uma consciência quase que acoplada, uma consciência externa, quase como um HD externo, para dizer para ele o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Mas pense em algo, esta manifestação do meu filho já fala deste anseio por liberdade. E o seu filho também anseia por isso. E quando isso chega na fase da adolescência, amigo, aí sai de baixo, porque agora o seu filho tem força, ele tem potência, ele acha que sabe tudo da vida, ele acha que sabe tudo que é melhor para a vida dele. E nessa hora, se você quiser se impor como consciência, a única forma que você vai ter para isso é restringir a sua liberdade, é colocar uma cerca bem delimitante para a sua vida, e formatar-se nele, ou seja, você vai se impor enquanto consciência para ele. Só que, amigo, nessa fase já não dá mais certo. Se você conseguir fazer isto, se você conseguir fazer com que o seu filho expresse exatamente a sua vontade, a sua forma de pensar, os seus valores, você acabou se prospectando no seu filho. Você criou um protótipo de você mesmo. E nesse exato momento você falhou como pai. E você gerou ou vai gerar na vida do seu filho uma necessidade de rompimento com tudo aquilo que você significa.
com tudo aquilo que você propôs como valor, como ideia, como sugestão ou como bom. Ele vai questionar, ele vai andar no sentido contrário. Se ele tiver muita personalidade, você vai achar que ele está sendo rebelde, você vai achar que ele está sendo ingrato, você vai achar que ele está sendo difícil. Mas na verdade é o desespero da alma que deseja ser, mas que por causa da falta da liberdade, agora não tem outra maneira para fazer isso a não ser usar a sua potência, a sua força, a sua energia, muitas vezes a sua mágoa, ou o seu amor transformado em mágoa, porque nada mais nos magoa do que as pessoas que amamos. Ninguém tem mais poder para nos magoar do que as pessoas que amamos. Se você conseguiu se impor enquanto consciência para o seu filho, eu queria dizer para você que isto não significa que você foi de fato um bom pai. O que precisa de fato é que você use toda a energia, toda a condição, toda a sabedoria, toda a experiência que você tem no sentido de dar ao seu filho a condição de ele poder ser. Porque fazer com que o seu filho haja e corresponda exatamente aos limites que você criou para ele significa se preparar para uma condição de conflito, porque necessariamente o seu filho vai fazer isso. Ele vai questionar os seus valores, ele vai questionar aquilo que você apresenta para ele como algo adequado, e você precisa entender isso. E você precisa entender que nesse momento, toda a força, toda a energia que você gasta no sentido de autoafirmar e no sentido do confronto vai dificultar as relações e vai custar a você e ao seu filho o seu relacionamento. Por isso, queridos, a liberdade é uma questão fundamental para as relações. A liberdade, ela se expressa no coração pacificado daquele pai, daquela mãe, que sabe que chegou a hora de começar a cuidar do seu filho, mas a saber que o seu filho quer ser ele e ele não quer ser você. Ele quer ser ele mesmo no mundo, ele quer ter as suas experiências. E é um momento muito difícil, eu sei que esse é um momento terrível para nós, porque a gente vive num mundo muito difícil realmente, mas a gente precisa ter esse tipo de coragem, de crer em Deus também, de saber que Deus é por nós nesse processo, de que a gente não está sozinho e de que você pode viver no âmbito da liberdade o relacionamento de verdade com o seu filho, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui, espero que de alguma forma você tenha sido edificado com ele e eu espero que você participe dessa comunidade aqui que tem a ver com um bate-papo sobre relacionamento entre pais e filhos. É aqui no Gerando Paz. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.